Bom, minha rapaziada, vamos atualizar o mercado de transferências do Inter aqui com 3 novas informações que surgiram nas últimas horas. O Inter está negociando a contratação de um atacante joia do futebol uruguaio. Além disso, um atleta de renome, Copa do Mundo, Copa América no currículo e vasta experiência no futebol europeu foi oferecido à direção colorada, que está avaliando a contratação. E a proposta indecente do Fluminense por Alan Patrick. A gente traz todos os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. A temporada europeia segue rolando, Premier League na Inglaterra, La Liga na Espanha, Bundesliga na Alemanha, Ligue 1 na França, tem o campeonato italiano também rolando e a gente volta com a temporada do futebol brasileiro a partir desta semana com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai ter odds também especiais lá na KTO para tu brincar e se divertir, tá certo? Bom, gente, vamos lá, eu quero começar esse vídeo aqui falando do Alexis Sánchez, chileno de 37 anos, que está no Sevilha da Espanha e que foi oferecido ao Internacional nas últimas horas. O jogador não foi oferecido somente ao Inter, tá, gente? Ele foi oferecido também ao Corinthians e outras equipes. Isso porque ele tem contrato com o Sevilha até o meio desse ano, até junho de 2026. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato e aí, se ele assina um pré-contrato, tu pode trabalhar numa saída antecipada. Geralmente, o que acontece? Tu acerta um pré-contrato com o jogador, nesse caso é o Sevilha da Espanha que ele está jogando, e aí tu paga um valor ao Sevilha para ele vir antes. Ou ele se acerta com o Sevilha, o que é mais difícil, o Sevilha ficar de mãos abanando e aceitar uma saída antecipada do Alexis Sánchez. Mas esse jogador foi oferecido, tá com 37 anos, ganhou 2 Copas Américas pela seleção do Chile, jogou Copa do Mundo, mas agora já não joga mais na seleção chilena, é ídolo, mas não joga mais na seleção chilena desde que o Gareca foi demitido lá no Chile. Chegou um novo treinador, ele está priorizando jovens talentos do futebol chileno e chilenos que estejam em outros mercados, e o Alexis Sánchez não tem mais sido convocado pela seleção chilena. Para quem não lembra, tá? Ele jogou no Arsenal, no Barcelona, na Inter de Milão, jogou na Udinese, no Manchester United, jogou também no Olympique de Marseille. É um jogador de renome, mas que, repito, já está com 37 anos e foi oferecido ao Internacional, tá? Ele é o maior goleador da história da seleção chilena, como eu disse, campeão de 2 Copas América, jogou também Copa do Mundo, e é um jogador que o preço dele baixou bastante nas últimas janelas, porque ele não é mais aquele jogador de futebol europeu. E quando eu digo não é mais jogador de futebol europeu, não é mais jogador dos grandes clubes, do grande cenário do futebol europeu. Tanto que ele foi para o Sevilha, que é um clube grande na Espanha, mas é um clube que tem outra dimensão em relação ao Barcelona, que ele jogou lá também. Então, ele já não está naquela fase de carreira, é um jogador que hoje é um pouco mais barato do que foi anos atrás, tá? O Inter já sabe os valores que ele recebe mensalmente, cerca de 530 mil reais mensais, tá? É um contrato de 1 milhão de euros ano que ele tem no Sevilha, convertendo para o real, por mês dá 530 mil reais. Claro, tu vai ter que pagar luvas a esse jogador, então elas geralmente são diluídas no período de contrato, então vai dar um salário acima desses 500 mil, mas até que para o renome que tem o Alexis Sánchez não é um salário tão absurdo assim. O Inter paga, por exemplo, para o Bruno Henrique, que renovou ontem o seu contrato com o Inter, 800 mil reais mensais para ser banco da equipe hoje. Então, o valor não é o grande ponto, e sim o que o Sánchez pode render aqui em Porto Alegre, e a contratação está sendo avaliada nesse momento. Ele foi oferecido por um empresário que tem carta branca para negociá-lo aqui no futebol sul-americano. O fato de voltar para o continente sul-americano é um ponto importante, tá? Pro Alexis Sánchez, para ficar mais próximo da família que tá toda no Chile, e o Inter está avaliando essa contratação nesse momento. Não tem avanço, tá? Ele foi oferecido e o Inter está avaliando os prós e contras, como eu disse, já há 37 anos. O Inter que está numa ideia de rejuvenescer o seu elenco, de aumentar a competitividade, a intensidade, mas é um jogador que
pelos poucos jogos que eu vi dele no Sevilha, não é um cara que baixou tanto assim a intensidade. Claro, aos 37 anos ele baixou em relação ao que ele jogava antes, mas não é um jogador que tá jogando menos ou que tá correndo menos. Ele tem 14 partidas desde que chegou ao Sevilha, 6 delas como titular, 2 gols marcados até então, tá? O Inter tá avaliando a contratação do Alexis Sanches. Eu quero falar também aqui sobre outro nome aí que o Inter negocia a contratação. Antes, lembrando para tu te inscrever aqui no canal se tu não é inscrito ainda. É só apertar o botãozinho do inscrever-se que é de graça e tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos por aqui, tá? Te inscreve, deixa o like também nesse vídeo, já deixa o teu comentário também sobre Alexis Sanches aqui. Bom, o Inter está negociando a contratação do atacante de lado de campo, Agustín Albarracín, de 20 anos, que está no Boston River do Uruguai e que joga também na seleção sub-20 uruguaia. É um jogador que tem se destacado bastante, é uma das grandes joias do futebol uruguaio. Ele foi comprado junto ao Montevideo Wanderers, ele estava em Montevideo, no Montevideo Wanderers, foi comprado por 400 mil dólares no início do ano passado, cerca de 2 milhões de reais, e foi para o Boston River. Na última temporada, 33 jogos, 11 gols e 1 assistência. Ele tem contrato lá até 2027, tá? A informação do Lucas Colar é de que a pedida do Boston River para negociar o jogador é de 2 milhões de dólares. Deixa eu até converter aqui. 2 milhões de dólares. A gente está falando de 10 milhões, quase 11, né? Dá 10 milhões e 892, 10 milhões e 900, arredondando com impostos, enfim, encargos, dá 11 milhões de reais, tá? É um valor bem baixo para um jogador de 20 anos que está se destacando nesse mercado, tá? Porque ele jogou o Sul-Americano Sub-20 na Venezuela recentemente, jogou o Pré-Olímpico em 2024, chamado pelo Marcelo Bielsa. É um jovem, é canhoto, joga pelos dois lados do campo, pode jogar com o pé invertido na direita, mas também joga pelo lado esquerdo, ganha um salário baixo lá, cerca de 100 mil reais mensais, que aqui a gente sabe que é salário de jogador jovem que sobe da base e assina o primeiro contrato profissional, tá? Então é um jogador que está neste momento negociando com o Inter, e a informação que eu obtive agora pela manhã é que o Pesolano pediu esse jogador, passou a direção do Inter, que passou ao o Capa fez análise, aprovou e o Inter está conversando para tentar essa contratação. Ainda é estágio inicial, tá? Não tem nada avançado, mas é um jogador que o Inter quer, o Agustín Albarracín, atacante de 20 anos uruguaio, que está no Boston River. A outra situação que eu quero falar aqui é uma informação do Leonardo Oliveira, lá da Rádio Gaúcha, que é uma proposta bem decente que foi feita pelo Fluminense ao Internacional. Não foi uma proposta oficial com papel timbrado, mas foi algo sugerido pela nova diretoria do Fluminense. O Fluminense passou aí por uma reestruturação e teve eleições, enfim, tem novo presidente. Não se tem a confirmação de se foi o Mário Bittencourt, o antigo presidente, ou o novo, tá? Eu acredito mais que tenha sido o Mário Bittencourt, porque a informação que eu tenho, que me foi confirmada, é de que essa procura/proposta, ela vem de algumas semanas, tá? Então acho bem possível que tenha sido da antiga diretoria do Fluminense, que demonstrou interesse no Alan Patrick, a gente já falou disso aqui no canal, e chegaram a conversar com a direção do Inter, oferecendo o Ganso. Ó, eu te dou o Ganso, uma compensação financeira, e tu me manda o Alan Patrick. Uma proposta absurda, com todo respeito ao Paulo Henrique Ganso, que foi um dos grandes jogadores da última geração, surgindo lá no Santos com o Neymar, mas o Ganso, nessa temporada, 36 anos, tá desde 2019 no Fluminense, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Carioca, mas ele perdeu bastante espaço lá no Fluminense, né? Ele é reserva no Fluminense, ele entra nos jogos, é importante, eu acho que talento aqui ninguém discute que o Paulo Henrique Ganso tem, mas não vai comparar o Ganso com o que vem jogando nos últimos anos o Alan Patrick, né? Mesmo que tu dê uma compensação financeira e o Ganso, acho que o Inter não sairia ganhando nesse negócio, tanto que, quando foi sugerida pela direção do Fluminense, o Inter rechaçou na hora essa possibilidade, tá? O Alan Patrick vem de uma grande temporada, individualmente falando, né? São grandes números, a temporada mais goleadora e de assistências, deixa eu até pegar aqui para não esquecer. O Alan Patrick fez 21 gols e 13 assistências em 50 jogos, né, gente? Reserva do Fluminense o Ganso. Então não tem muito cabimento essa proposta, essa ideia do Fluminense, esse oferecimento que foi feito pela direção da equipe carioca, e esse negócio pode descartar porque ele não vai acontecer, tá?
Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto à noite aqui pra gente atualizar as principais informações do dia do Internacional, tá certo, gente? Um grande beijo, um abraço e até de noite.